Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos no Sofá da Lua. E quero de antemão agradecer a essa lua linda que está aqui no cenário novo para ficar ainda mais acolhedor para você, telespectador. Até rimou, hein, gente? Estou inspirada. Essa lua aqui foi confeccionada pelo Donizete, lá de Coimbra. Tem um arroba dele aqui, uma empresa fantástica com um trabalho sensacional. E esse arranjo maravilhoso aqui da Cássia Queiroz. E também quero deixar uma intimação aqui para vocês. Não deixem de conferir, acessar, inscrever e ativar o sininho do canal da Brenda Santonioni. Vários conteúdos em um só lugar. Estou aqui com a competente nutricionista e especialista em nefrologia, ou seja, pacientes renais. Fiquem de olho aqui no Sofá da Lua, que a Luciane Marota vai falar um pouco sobre como ter uma nutrição assertiva. Fiquem aqui no sofá, porque o papo vai ser muito edificante e importante para todos vocês. E compartilhem o vídeo. Como a nutrição pode ajudar no tratamento renal? Então, Luana, nós temos a doença renal, uma doença que ela traz uma série de sintomas, né? Sintomas indesejáveis que atrapalham muito o paciente a se alimentar, né? Porque ela pode causar enjoos, inapetência, que é a falta de apetite, ela pode cursar com uma anemia muito grave, e isso também debilita e compromete a ingestão alimentar, né, da pessoa, e isso vai causando enfraquecimento, né? Ela vai se debilitando a ponto, às vezes, de ficar no estágio mais avançado da doença, né, bastante desnutrida. Isso pode interferir também em outros aspectos da saúde dela, como a imunidade. Então, a nutrição, ela faz esse papel, assim, de tentar, junto com o tratamento médico, equilibrar esse paciente, né, tentar resolver os sintomas que vão aparecendo com o desenvolvimento da doença renal. E a sua atuação, ela se dá mais preventivamente ou repressivamente? Então, eu trabalho nos dois lados, vamos falar assim, né? Porque no tratamento conservador, que é aquele tratamento que o paciente ainda não faz a diálise, né? Ou seja, ele tem um percentual de rim que permite a ele se manter bem, né? Ele fazendo o controle médico, que é o uso dos medicamentos, fazendo o acompanhamento nutricional, né? Controlando a alimentação de modo que não apareçam sintomas indesejáveis, como os enjoos que nós falamos, o potássio alto, o edema, que é o inchaço, né, que pode ir debilitando ele. Então, ele no tratamento conservador, eu faço o atendimento, tanto, né, a nível do serviço de nefrologia, que lá a gente tem um ambulatório de tratamento, né, das doenças renais, quanto também, né, a nível de consultório, que a gente também acompanha. E no tratamento da diálise, eu sou nutricionista do serviço e presto atendimento aos pacientes que já chegam com um rim muito enfraquecido. Normalmente o paciente entra em diálise quando ele tem menos de 15% de função renal, e aí eu faço esse acompanhamento lá dentro também. Existe alguma forma de prevenir que a doença se torne crônica através de uma alimentação mais equilibrada, algum alimento direcionado? No tratamento conservador, nós orientamos e procuramos resolver, né, junto com o médico, os sintomas indesejáveis que vão aparecendo. Normalmente são sintomas relacionados a enjoo, inapetência, emagrecimento acentuado. Como os parâmetros vão se elevando, né, que são as substâncias no sangue, e elas são tóxicas, como a ureia, o ácido úrico, a creatinina, então o paciente ele vai sentindo mal-estar, né? Pode ter também o quadro de potássio alto, que é até um risco para a saúde dele, porque o potássio pode causar alteração no batimento cardíaco, isso comprometer ou até, né, levar a complicações cardíacas. E aí o nutricionista, junto com o médico, vai tentando equilibrar esse paciente. A gente faz um controle na alimentação, de modo que esse rim um pouco enfraquecido consiga manter um equilíbrio, né, desse sangue e a pessoa assim não ter sintomas indesejáveis. E aguardem agora, no próximo bloco ela vai falar um pouco mais sobre alimentação preventiva e seu trabalho na clínica também, né, Lu? Aguardem.
Estamos de volta com o Sofá da Lua, hoje com a nutricionista especialista em doenças renais. Eu queria que você falasse se existe alguma restrição alimentar para determinado tipo de caso, se em caso de comorbidades associadas à doença renal, tem alguma limitação para o paciente a nível alimentar. A nutrição ajuda, né, ela auxilia o paciente no tratamento conservador no sentido de amenizar os sintomas trazidos pela intoxicação que, né, esse rim lento acaba por causar. Esses sintomas normalmente são mal-estar, enjoo, né, que a gente já falou, e aí isso normalmente é causado pela elevação da ureia no sangue. A ureia está relacionada à ingestão de proteína do paciente, então o nutricionista ele auxilia o médico nesse aspecto. A gente faz recomendações proporcionais ao peso do paciente, a gente faz adequações alimentares, buscando que ele tenha uma alimentação para se manter bem, um estado nutricional preservado, mas ao mesmo tempo que ele não tenha os sintomas indesejáveis. Então a gente calcula essa caloria o suficiente, essas vitaminas o suficiente, a fibra suficiente para o intestino funcionar. Alguns têm limitações, igual a Luana explicou, né? Normalmente essas limitações estão mais relacionadas ao consumo do sal, que é o sódio, que pode causar inchaço, edema, né? Que acaba comprometendo e podendo causar mais complicações na saúde, igual ao aumento da pressão arterial. Então, para quase todos os pacientes, a recomendação é de pouca ingestão de sal, de sódio. Alguns têm limitação de potássio, não são todos, mas assim, o potássio ele é um mineral que a gente encontra mais em frutas, verduras e legumes, mas o paciente normalmente tem muito receio e começa a cortar tudo que tem potássio da alimentação. E a gente explica que não tem essa necessidade, a gente faz uma adequação, né? Cada um pode ingerir uma certa quantidade, então a gente faz calcular e dar ao paciente essa autonomia, né? De procurar na alimentação formas de preparo, porque existem preparos que eu consigo descartar um pouco o potássio e dessa forma então garantir para ele uma alimentação prazerosa, também colorida, né, que ele preserve os outros nutrientes que ali tem, né, e assim ele consiga ter também prazer em alimentar. Isso é importante. Porque a alimentação é tudo, né? É tudo. Você tem que ter um gosto pela comida, isso, né? A gente fala que a gente começa a comer, né, com os olhos. Então, o prato ele tem que ter cor, ele tem que ter uma atratividade, né? Uma comida também cheiro tem que ter agradável, cheiro, né? Sabor. Então, isso tudo é importante. Não é porque ele tem a doença renal que a comida dele tem que ser uma comida, né? Sonsa. Uma preparação sonsa, sem graça, né? E como o tempo todo na doença renal existe o risco do paciente ficar com o estado nutricional comprometido, né? Pela própria doença em si, né? Que acaba por levar a esse emagrecimento, essa debilitação. Então a gente tem muito essa preocupação de garantir e fazer de tudo para ele manter um estado nutricional o mais adequado possível. Isso que é o tratamento humanizado. E no próximo bloco ela vai destrinchar e falar como ser mais humano numa doença tão impactante para a família, para o paciente. Aguardem, permaneçam conosco com as duas Lus aqui. Lulu. Estamos de volta com o Sofá da Lua e hoje com a nutricionista especialista em doenças renais. Nós falávamos sobre o tratamento humanizado, como torná-lo mais acolhedor do que já é, você enquanto coordenadora do hospital.
Então, eu além, né, de ser nutricionista do serviço de nefrologia, que é o serviço de hemodiálise em si, né, eu sou coordenadora do grupo de humanização do Hospital São João Batista. O que a gente tenta fazer, né, quando a gente atende esses pacientes portadores de doença renal? Eu falo que todo paciente que chega para nós, ele chega com um problema, né? Mas eu não posso tratar o paciente como um problema. Ele é uma pessoa que tem um problema. Então eu tenho que atender a pessoa e tentar resolver o problema dessa pessoa, né? Então assim, quando estamos doentes, normalmente nós ficamos mais fragilizados, né? E essa fragilidade, ela acaba às vezes dificultando até a adesão mesmo a um tratamento, né? Até a parte alimentar, até a parte nutricional. Por quê? Porque toda essa coisa da gente ter que, né, adequar a alimentação, um preparo diferente do alimento, às vezes a pessoa debilitada pela doença, ela não tem nem força para preparar a sua própria alimentação. Então precisa do envolvimento familiar, então a gente tenta fazer contato com a família, né? Muitas das vezes essas pessoas estão desamparadas, moram sozinhas, têm dificuldades visuais, né? Então, às vezes, ele é um diabético que não consegue nem aplicar a insulina nele próprio, porque ele já não enxerga para puxar a dose, né? Às vezes, do remédio que ele tem que fazer o uso para controle da doença dele. Então, assim, o atendimento humanizado, ele busca isso. Quando a gente vê, né, que a gente precisa ir além daquele contato só com o paciente, a gente faz. O serviço consta com uma equipe multiprofissional, né? Ele conta com uma equipe multiprofissional. A gente tem assistente social, né, que normalmente faz o contato, chama os familiares. A gente procura fazer o contato com o médico se a gente vê alguma coisa que está dificultando, ou que o paciente relata para a gente, mas não conta para o médico, às vezes, alguma dificuldade que ele vem tendo. A parte também econômica a gente não pode deixar de falar, né, porque muitas das vezes eu preciso, para recuperar o estado nutricional dele, de suplementos, né, de produtos, às vezes, ricos em determinados nutrientes, igual a proteína, e aí isso é um pouquinho mais caro, né? Então, às vezes, aquela pessoa, naquele momento que adoeceu, ela está sem nenhum benefício, né? Então, nessa hora que você vê como que tudo pesa, né? Pesa. Então, sem recurso, às vezes desamparado pela família. Então, a gente tenta acolher, né, dessa forma, né? Eu falo assim, tratar como a gente gostaria de ser tratado. Pessoal, estamos chegando ao fim do Sofá da Lu, um assunto muito acolhedor, humanizado e humanitário, como a Lu, que atende de forma exemplar no Hospital São João Batista, né, Sim. Lu? Muito obrigada pela sua presença, tá? Espero você mais vezes aqui no sofá, tá? Bem, parabéns sim. pelo trabalho e falo de coração. Tem um livro que eu quero deixar aqui, O Futuro da Humanidade. É um livro que fala sobre esse tratamento humanitário, humanizado, tá, pessoal? Fica aí a dica de leitura. E conheça mais o trabalho da Luciane Marota, nutricionista e especialista em pacientes renais. Muito obrigada pela audiência e pela sua participação. Tá, Lu? Obrigada a vocês. E eu queria agradecer, né, e deixar essa mensagem de que a doença renal tem controle, né, normalmente ela se faz com uma equipe, né, o nutricionista faz parte, assim como o médico, assistente social, e que, né, invista na sua saúde, invista em você e fazendo a prevenção, cuidando direitinho, tudo dá certo. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada.